pessoas fazem planos. Ano que vem eu vou fazer dieta, vou estudar, eu vou começar a malhar, arrumar um namorado, trocar de emprego. Mas vocês acham que recomeçar tem época certa ou qualquer tempo é tempo de recomeçar? Que assunto, hein, Karina? Porque, de verdade, muitas pessoas têm muito medo do novo, porque o novo assusta. Tem alguns pesquisadores que falam que, quando nós estamos na zona de conforto, os neurônios eles se alinham. E quando nós saímos dessa zona de conforto, que tem o novo, os neurônios ficam todos bagunçados dentro do nosso cérebro. Por isso que gera esse processo de angústia. Então, dentro da psicologia, é muito comum o processo de angústia levar você para outro lugar. Então, o recomeço, às vezes, assusta e muito. Eu acho que qualquer recomeço, mudança, dói. Sair da zona de conforto dói um pouco, né? Tem gente que morre sem se mexer 1 milímetro dali, da onde nasceu, enfim, não estuda, não evolui. Eu acho que dói, então, mas é uma dor que evolui, faz a gente progredir, eu acho, de todas as maneiras. E essa dor pode gerar um arrependimento depois, né? Porque a pessoa que ela fica na zona de conforto, ela pode passar uma vida procurando essa segurança, porque é aquilo que a gente tem lá dos nossos antepassados, né, da gente ficar seguro. Então, as pessoas querem ficar seguras e passam uma vida, muitas vezes, procurando essa segurança e depois podem se arrepender. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, né? Então, essa segurança também pode gerar lá na frente, pode ter você pagar um preço por isso também. Arrependimento. Eu acho que, na maioria das vezes, a pessoa se arrepende. Por que eu não tentei? Por que eu não fui fazer isso ou aquilo? Né? Ai, gente, eu sou só Camila. Ela é nutricionista, a outra psicóloga. Estou até com medo de falar alguma coisa. A Karina, que fala super bem. Eu não sei, gente. Eu sou aquariana, duplamente aquário, com ascendente em Libra, Aérea, sempre procurando o novo. Eu não tenho medo do desconhecido, entenderam? Então, eu sou mais topetuda, sabe? Como é que eu explico para vocês? Mas em algumas coisas, outras eu fico nas raízes mesmo, porque eu quero o conforto, sabe? O conforto que vocês estavam falando, aquela coisa morninha e gostosa, que cheira infância. Eu tenho isso também em alguns âmbitos, mas é complicado mesmo o que vocês estão falando. Uma coisa que me chamou a atenção na fala da Vivi, que assim, tem uma médica que ela trabalha com cuidados paliativos, com pessoas que são assim próximas a morrerem. E ela fala que as pessoas, quando estão no leito de morte, elas se arrependem muito mais das coisas que elas não fizeram do que as coisas que elas fizeram. Então, assim, tem algumas músicas que fazem com que nós reflitamos sobre as questões que, assim, o quanto que eu poderia ter amado mais, poderia ter aproveitado mais, poderia ver o sol se pôr, e às vezes nós esquecemos isso por conta da correria do dia a dia. E sempre o novo recomeço é como se zerasse mesmo, né? Resetasse e vem todo esse processo de esperança. Mas, em contrapartida, tem muitas pessoas que deprimem muito porque faz uma reflexão do ano todo e, assim, quantos amores eu perdi, quantas pessoas se foram, quantas conquistas eu não consegui, processo de frustrações e uma série de coisas, mas assim, tem pessoas que amam esse final e tem pessoas que odeiam e tem pessoas que amam. E isso eu acho que é interessante. Jéssica, isso depende muito da lente que a pessoa enxerga as coisas, da forma positiva ou negativa, porque uma coisa pode dar errado e você enxerga como um crescimento. Então, depende da forma como a pessoa enxerga, positivamente ou negativamente, não é? Trabalhando muitos anos aí nas redes sociais, fazendo vídeos, né? Lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. E o que eu tenho percebido assim, que eu, como nutricionista, eu tenho os programas online, inclusive, quando eu vou falar para a minha audiência, né, sobre, por exemplo, a pessoa está querendo emagrecer, né? E eu estou lá falando para ela, olha, faz isso que você vai emagrecer, falando sobre algum curso meu. Na realidade, é assim, quando a pessoa quer alguma coisa, ela está confortável onde ela está. É difícil ela tomar a decisão de ir lá e fazer as abdominais para ter o corpo que ela quer, né, ou a saúde que ela quer. Então, normalmente, quando a gente fala, a minha fala, muitas vezes, é falar na transformação. Porque se eu falar do processo, muitas pessoas vão desistir. Né? É a mesma coisa, que as pessoas não querem, então, fazer as abdominais, né? Elas querem a barriga tanquinho. Então, muitas vezes, elas não dão esse passo além. Então, eu vejo isso muito na minha área, que as pessoas, se eu começo a falar tudo que elas têm que fazer para chegar no corpo que elas querem, elas desistem. Elas preferem ficar confortáveis aonde elas estão.
né? Mas tudo dá trabalho. Se você vai procurar um emprego novo, você vai ter trabalho em procurar uma vaga e tal. Se você Sim. quer malhar, você quer ficar com o corpo legal, fazer dieta, dá muito trabalho. Eu vou no processo, gente. Vocês sabem aí, o pessoal que me segue há bastante tempo já, com o meu canal do YouTube, eu já pego o cerne devagarzinho. Vocês são muitas mulheres e alguns homens também que me falam, para de falar, Camila, que lá, meus amores de mulheres, são homens também que se cuidam, mas eu vou no processo fazendo junto com elas, entendeu? E elas gostam do processo. E não só de falar assim, nossa, fiquei bonita. Não, Camila, está melhorando visivelmente a minha pele, a minha autoestima, o que eu acho o máximo de vocês falarem. Desculpa, gente, hoje eu estou fanha. As meninas me pegaram fanha hoje para conversar e eu não queria ficar longe delas, obviamente que não. Mas o meu é o processo, o seu é o final, o meu é o processo. O que as pessoas muitas vezes não entendem, parece que é algo complicado de se fazer, parece que é algo muito distante, né? Mas, se você começar a colocar algumas coisas no seu dia a dia e pensar, é claro, as pessoas são muito imediatistas, né? Elas decidem que querem ter um corpo bonito e elas querem isso para daqui 1, 2 meses. Existe um processo. Então, igual você está falando, existe um processo. Então, se elas começarem a colocar algumas coisinhas no dia a dia, não é difícil. Só que não, que quando elas pensam que elas começam a ver tudo, um monte de coisas que elas teriam que mudar, e isso cansa. Né? Isso é desconfortável. Cansa. Quando eu falo para eles, gente, eu tomo meio copo de água com alho partido para liberar a lisina pela manhã. Ai, mas e eu já avisei. Falei, não, você não vai cheirar mal, porque água, você não vai mastigar o alho. E você, de manhã, vai com um chicletinho na boca. Ai, não, eu vou cheirar mal. Elas já se incomodam com alguma coisa que elas nem tentaram, entendeu? Empecilhos, Sim, né? muitos empecilhos e assim, mas isso é muito comum na vida, porque eu uso muito uma frase no consultório que assim, motivação não promove ação, não procede ação. Então assim, enquanto você está motivada, mas o quanto que você vai ter que ir necessariamente sem vontade para uma academia, começar uma dieta e tudo mais, para ver esse resultado. Quem tem vontade para academia, gente? Ai, sorry, eu acho que eu sou a pessoa menos... Eu acho que eu sou a pessoa menos... Lá, tudo certo. Sabe, cláusula pétrea da Constituição? Tem que ir para academia. Não existe. Hoje eu estava mal, não fui. Nossa, sabe quando você dá a chibata da meia-culpa nas suas costas? O que não pode. Exatamente. Não pode. Você também tem que ter períodos de descanso, não é? Mas é o processo de equilíbrio. Porque quantas pessoas, assim, elas se sentem culpadas e responsáveis por não irem, e as outras, tudo bem, quando eu chegar mais para o fim da vida, eu faço uma atividade física, eu como corretamente. Mas o equilíbrio, eu não sei, mas com a maturidade, a gente começa a perceber que a chave do bem-estar é o equilíbrio, que não é fácil. Não. Você pode equilibrar, você pode trabalhar, você pode se divertir, namorar, você não precisa fazer só uma coisa. Dá para você comer, não abrir mão de tantas coisas. Assim, a Viviane mesmo dá essas dicas. Você não precisa abrir mão de tudo. Eu nunca vou tomar um chopinho, tomar um vinho. Você pode, Você sim. sai comigo, você sabe, né, Cá? Sim, ela toma chopp, Somos pessoas gente. que tomam chopp. Sim, né? come uma batatinha. Você não precisa viver dieta 7 dias na semana, porque a vida tem pequenos prazeres e a gente não pode abrir mão deles, porque a vida é muito curta. Então, esse equilíbrio não é fácil de atingir. Eu, assim, quase com 40, consegui atingir um equilíbrio nas coisas, nas atividades, porque antes eu vivia de dieta, também me matava, dava 10 chibatadas quando eu não ia na academia. E se você está gripada, não vai, pronto, não vai, o mundo não vai acabar por causa disso. Mas é que nós, mulheres, aí a gente vai se embrenhar num meio muito grande nosso aí. Você tem que acordar, porque você vai desligar o alarme, abrir para a funcionária, dar alimento para os seus peludinhos lá embaixo, que uma tem remédio. Então, tudo isso a mulher se cobra. Não é apenas academia. Como é que eu não acordei para fazer tudo o que eu deveria fazer, entendeu, gente? É complicado, né? A gente entra em outra seara, em outra esfera aí de nós mulheres, com a idade que nós temos, com as responsabilidades, filhos ou não é assim? É verdade. Eu tenho filho de 4 patas, mas é a única coisa que não dá para abrir mão, no sentido, a gente tem que cuidar. Eles têm os horarinhos deles, então, se eu vou a algum lugar, eu tenho que já... Por exemplo, eu vim aqui, eu já tratei de todos, passei, dei ração e vim para cá. Então, a minha chibata foi, claro, porque eu não fui na academia, mas principalmente pela responsabilidade que eu tenho enquanto, vocês vão de convir, mãe deles, não é assim? E aí fica complicado. A vida da mulher,
abraçando os objetivos da Vivi enquanto nutri, nossa situação física, né, corpórea, bonita como Vivi, né? Como nós, né, mulheres? Todas nós. Como todas nós. Abrange muito mais coisas, né? Muitos âmbitos, não é verdade? E essa cobrança que a gente está falando, que a gente se cobra demais muitas vezes, eu acho que o que a gente estava comentando agora no final do ano parece que vem à tona feito uma avalanche, porque as pessoas se cobram, eu tenho que estar magra, eu tenho que estar feliz, eu tenho que comemorar. Eu não sei se é uma cobrança social e muita gente deprime, não? Nossa, demais. É muito comum, até psiquiatras, consultórios psicológicos não fecham nessa época do ano. Porque tem pacientes que eu falo que se dão alta e tem outros que ficam indo quase diariamente porque deprimem mesmo, por conta de todo esse histórico de vida. E, puxando um gancho do que você disse lá atrás, eu achei muito interessante, é que cada pessoa ela responde de uma forma. Daí nós podemos também entrar nesse processo de resiliência. Por conta de todo o seu histórico de vida, você terá uma resposta diante de uma perda, diante de um término de um relacionamento. Então, tudo isso sempre vai depender. O processo de motivação. Quanto que eu me sinto motivada para fazer uma dieta? Quanto que eu me sinto motivada para ir? Qual que é o meu histórico de vida? Quem que me reforça? Ok, eu vou lá e vou começar a fazer dieta. Ai, por quê? Olha só, essa cinturinha, não. Eu estou com sobrepeso, eu preciso. Daí você vai na casa da avó, nossa, mas... Então, assim, tudo isso contribui. Nós temos muitos reforçadores que, às vezes, dificultam para que nós conseguimos mesmo desenvolver todo esse processo. E achar o equilíbrio, de verdade, é a chave do sucesso. Mas quem, no mundo atual, consegue ter esse equilíbrio? Nós pegamos nosso celular a todo momento, é uma notícia nova. Então, eu falo que essa geração está transformando as pessoas cada vez mais ansiosas, porque é essa sensação de perder tempo. Como assim? Nossa, são 10 horas, eu não levantei, não fui na academia, não dei comida para os meus peludos, não fiz nada, mas é porque eu não estou bem. Então, vem essa geração mesmo, workaholic, né? Sou viciada em tudo e não para fazer nada. E hoje em dia a gente tem muito mais atividades do que há 20 anos atrás. E muito mais informação. Então, a gente fica meio pirado porque a gente quer absorver tudo e não dá. A gente tem que ter uma peneira. E essa sensação, hoje em dia, minha mãe, que é super mística, né, estuda muito astrologia, que ela fala que o tempo está menor realmente do que as 24 horas dos nossos anteriores. As mulheres, elas estão... As 24 horas, como eu havia dito para vocês, elas parecem ser 16 na minha cabeça, a gente juro. 10. Está muito difícil. Sim. Você tem que ter um corpo bonito, tem que malhar. Você tem que estar bonita e apresentável. Você tem que receber aos seus na sua casa. Você tem que namorar seu marido. Sim! A Jéssica está louca para contar sobre isso. Você tem que dar cuidados para o seu filho, conversar com ele numa época de vestibular, que ele está numa ansiedade tremenda. Então, tudo isso deixa a mulher em ponto de ebulição. E, muitas vezes, elas entram em estado de pânico. Sim, eu entrei há um tempo atrás e não contei no canal. Eu pensei que eu fosse morrer. Sim, e a sensação de pânico, a pessoa ela sente que assim, não falta ar. Ela fala que eu estou vendo a morte. Mas, assim, o pânico é porque, com certeza, o seu corpo veio dando sinais. Camila, para. É um dia que o coração bateu um pouquinho mais forte, outro dia que você levantou e teve uma tontura, outro dia que você teve muito pensamento intrusivo. E daí chegou uma hora que seu corpo gritou, Camila, para, porque senão, por isso que vem essa sensação de morte, que é essa crise do pânico. É o topo da árvore mesmo. Os galinhos são as ramificações da ansiedade, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o TOC também é um nível de ansiedade. Ó, gente, já está aqui, ó. Você já está num nível de ansiedade. Eu pensei que eu fosse morrer. Sim. Eu deitei na minha bancada de trabalho, baixei a cabeça. Quando o Marcelo chegou do consultório, eu falei, eu estou morrendo, me leva para o hospital, eu estou morrendo. Mas é essa a sensação. Sim. Quem tem crise de pânico, a cabeça manda um recado para o corpo. Estou morrendo. E realmente você tem essa sensação de morte. Não? E olha que interessante, né? A gente está falando aqui de diferentes áreas, né? A Jéssica falando aqui que na área dela os psicólogos nem tiram férias nessa época do ano, sim, né? Alguns não, alguns sim, dependendo da sua cartela de cliente. E na nutrição o que acontece é que agora em dezembro é o boom. O pessoal dá um tempo. Não, o pessoal dá um tempo, festas. Sério? O pessoal não vai lá, vão emagrecer para o Natal. Tanto é que é essa época do ano que eu dou férias para minha secretária, sim, que eu dou conta de tudo, porque os pacientes vão desmarcar. Né? Mas, quando vira o ano, em janeiro,
é um mês que eu tenho a maior procura, que eu tenho mais Lista de grupos, espera. porque justamente aquele negócio do recomeço, né? Então, vira o ano, as pessoas fazem novos votos, até chegar o carnaval, claro. Sim. Porque daí para a dieta de novo, né? Aí depois, até a Páscoa. Né? Assim, e o ano inteiro, as pessoas esperam alguma data para ter, no meu caso, na área de saúde, nutrição, para ter um recomeço. O esquecimento e o protelar também, né? Numa festa paga como carnaval. Ai, vou beber todas, comer tudo e comer todas. Na quarta-feira... Ai, Camila. Na quarta-feira de cinza, já quer estar magro. Sim, sóbrio. feliz. E já vai Desintoxicado. confessar, né? Pele boa, magro, né? Desintoxicado. Sim, equilibrado emocionalmente, Isso. sem ressaca moral de tudo que aprontou no carnaval. Encerrando essa conversa um pouquinho, voltamos no próximo bloco. Nós vamos falar sobre projetos. Quais são os seus para o próximo ano ou até mesmo para agora mesmo, né? Um beijo, já voltamos.